Será que vale a pena imigrar para Portugal? Oi, meu nome é Salete, tenho 22 anos, mas podem me chamar de Sá. É assim que tá aqui nas minhas outras redes sociais, já aproveita para seguir lá. Criei esse canal com o intuito de me aproximar mais, de mostrar como está sendo a minha experiência aqui em Portugal. Então, se você já pensou em imigrar ou já imigrou, aproveita para ver esse vídeo até a final, já deixa o like e vem comigo. Aproveitando para nos conhecer melhor, vamos voltar lá para o início, onde tudo começou. O porquê de eu escolher Portugal. Por que Portugal? Tudo começou em 2023, eu tinha 19 anos. Na altura, eu não pensava em Portugal, Portugal não era uma opção para mim. Afinal, nunca tinha pensado em sair do país. Tinha um sonho que era visitar Paris. Desde criança eu sempre quis. Era o meu sonho da Disney era conhecer Paris, mas Portugal nunca esteve na minha mente. Então, falando um pouco sobre mim, eu tenho 6 irmãos, comigo 7. Sim, somos 7 irmãos. Então, irmãos? Irmãos? Somos 7. Eu tenho uma família bem grande, graças a Deus, por parte de pai quanto por parte de mãe. A verdade é que na realidade em que eu vivia, não me passava em momento algum na mente imigrar. Nunca pensei. E então, em 2023 me surgiu a oportunidade. Eu tinha uma tia que morava aqui, que atualmente ela está morando no Brasil, e ela me chamou para vir para cá, ofereceu a casa para mim passar um tempo, me estabilizar e ver se realmente eu iria querer ficar aqui. E foi aí que eu comecei a me perguntar, será se vale a pena ir para longe da família, largar tudo que eu tenho, iniciar em uma nova vida, em um novo país, uma nova cultura? Será que vale realmente a pena? E por meses eu fiquei me perguntando se valia a pena ou se não valia a pena. E o fato de eu não ter nada que me segurasse lá, até porque tenho a minha família, graças a Deus, que eu amo muito. Assim que eu puder, novamente vou visitar. Já tive no Brasil uma vez, depois que vim pra cá. Mas tem aquele ditado, depois que a gente cresce, a gente bate as asas. Literalmente foi isso que eu fiz. Na altura, uma amiga chegou a conversar comigo em relação à minha indecisão de querer vir para Portugal. E ela virou para mim, sempre vou me lembrar, tá? E disse assim: o que é que você tem aqui? O que é que te segura? Tu tem a tua vida, tu é sozinha. E tu não querer ficar lá, tu volta. Se tu não se sentir bem, tu volta, arrisca a tua vida, é o auge do momento. E uma coisa eu digo, gente, foi o melhor conselho que eu ouvi, tá? Não me arrependo de ter imigrado. Tem o lado bom, tem o lado ruim, sim, nada é perfeito, mas eu faria isso 1000 vezes se fosse possível e teria feito muito antes, não teria enrolado aqueles 6 meses com a indecisão de querer vir pra cá, porque a gente tem medo de coisas que são natural, tipo, cara, não é um bicho de 7 cabeças, tipo, eu tenho medo de outra cultura, eu tenho medo de conhecer gente, olha a realidade em que eu vivia. Então, realmente, eu teria sim migrado antes para Portugal, não me arrependo nem um pouco, acho que foi a melhor decisão que eu tomei. Então eu decidi vir, chutei o balde e vim sem nada, literalmente nada, não sabia o que me esperava, não sabia o que iria acontecer no final daquele voo. Só tinha 19 anos e o mais impressionante, eu viajei no dia do meu aniversário, no dia que eu completei 20 anos, entrei no busão. Foi uma coisa que me marcou muito, até porque dói muito deixar os parentes, deixar a mãe, os irmãos, os entes queridos, porque é uma decisão difícil, eu acho que todo imigrante sofre com isso. Não vou dizer que não tem o lado ruim, porque tem o lado ruim. Tudo, nada que é bom sempre foi bom, não existe isso. Para você comer o pão, você tem que amassar a massa. Eu tenho isso na minha cabeça, que nada vem de graça, nada cai do céu, e tudo você tem que passar por alguma dificuldade. Até porque se não tiver dificuldade, não vai ser glorificado, não é, meu amor? Você não vai dar tanto valor àquilo. Então eu dou tanto, mas tanto valor por ter tomado essa decisão, porque me tornou outra mulher, me tornou mais forte. Muita pancadinha do mundo, vocês não têm noção. E então foi uma época em que marcou muito. Assim que eu cheguei em Portugal, tive um choque cultural muito forte. Eu sei que todos falam português, mas eu não entendia literalmente nada do que eles falavam. Eu trabalhei num restaurante, que foi o restaurante que a minha tia, mas os meus parentes conseguiram arrumar um trabalho para mim. Eu agradeço imensamente porque eu já cheguei com trabalho. E eu lembro que, cara, eu não entendia nada que eles falavam, tipo, nada. Aí eu fui pegando jeito, fui me acostumando com a forma deles falarem.
E pronto, gente, nada é impossível, não é? Tipo, com o tempo a gente vai se acostumando. E eu agradeço muito, velho, muito, porque foi difícil. Os primeiros meses foi difícil. Eu trabalhei muito, mas muito mesmo. Saía de manhã e só voltava à noite para casa, exausta. Às vezes folgava, às vezes não folgava. Então foi uma época que marcou muito na minha vida. Foi uma época que eu peguei mesmo assim, levei para a vida, me tornou uma pessoa. Assim, eu acho que eu amadureci uns 50 anos a mais da minha idade. Porque, tipo, a gente tá fora da nossa zona de conforto, do nossa bolha ali, sabe? Tá distante das pessoas que podem dar aquele consolo. Ou, tipo, sabe quando você tem que tomar uma decisão que as consequências vai cair só em cima de você? Tipo, não tem ninguém ali para te dar um braço, para te dar força, para dizer assim, ai, acontece e tal, para fingir ou fazer costume que é tá errado, mas não aceitar que tá errado. Então isso marcou muito na minha vida porque eu aprendi muito, muita porradinha, viu, minha gente, mas eu aprendi. Me tornou uma pessoa mais forte, me tornou a pensar muito antes de tomar uma decisão. E se eu me arrependo? Não, eu não me arrependo, porque eu acho que eu não teria vivido nem a terça metade do que eu já vivi. Já faz 2 anos e meio, literalmente, que eu tô vivendo aqui em Portugal. Muita coisa já mudou. Atualmente já tô na minha casa. Já conheci o João e a gente tá morando junto. Para quem começou morando em um quarto, para quem começou partilhando um quarto, eu dividia o quarto com uma amiga minha e uma prima minha. Eu dormia na cama com a menina e ela dormia na outra cama de solteiro, ou seja, tudo era bem apertado e bem dividido. Então, para quem começou assim, hoje é gratificante dizer que eu tenho a minha casinha, ter o meu lugarzinho. Pode ser simples, pode, mas é meu e eu sei o quanto custou, porque eu nunca recebi ajuda assim. Tive muitos amigos legais, tive apoio, mas eu sei que todas as coisas que eu conquistei foi método meu esforço, foi método de algumas coisas que eu tive que abdicar, infelizmente. E é isso, gente. Então, eu não me arrependo. Eu não me arrependo por nada que aconteceu, tanto de ruim quanto de bom. Só me ensinou a ser uma pessoa mais forte. E Portugal, e imigrar, vale a pena para quem não tem nada a perder, para quem não tem um cordão umbilical ali segurado, sabe? Porque eu sei que para quem tem filho é mais difícil deixar para trás, para quem tem mãe, pai mais velhinho, assim, é mais difícil. Mas, gente, a gente tem uma vida para viver e não é nem a segunda e nem a terceira vida. Tipo, minha primeira vida vivendo, assim como eu sei que é a primeira vida da minha mãe vivendo. E, cara, a pessoa tem que viver. Você sentiu vontade, você tem que ir lá, chutar o balde e meter o louco mesmo. Se você não tem nada a perder, nada que te segure, arrisca, filho, arrisca. Quem tem medo perde o extraordinário. Você tem a sua vida para viver. Então, por que não? Essa é a pergunta. Por que não? Por conta do medo? O medo não vai levar a gente em lugar nenhum. Não vai. Então, Fê, mete o louco. Vai lá. Se você quer um conselho meu, vai ser sempre assim. Mete marcha e vai, filho. E, tipo, foi uma das coisas que, tipo, me fez refletir bastante, foi eu ter vindo para Portugal, porque me ensinou mesmo muito, 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 cara. Eu não tenho medo de imigrar mais. Eu não tenho medo de línguas novas, não tenho medo de entrar em um trabalho novo. Estou à espera de tudo, estou preparada para tudo. Seja direcionada à minha pessoa. Eu acho que imigrar, cara, é louco, é só pros loucos mesmo. É só pros loucos, pai. Tipo, mano, é outra sensação. É tipo, tu olhar para trás e ver tudo que tu passou, cada coisa, tipo, eu penso assim, caraca, eu não sei como que eu aguentei. Eu chorava, falava, meu Deus, eu não aguento, eu vou voltar. Eu falava que ninguém se importava comigo, entrou a bad da depressão, quero voltar pro Brasil. Tinha dias e dias que eu falava, eu quero voltar. Eu acordava, eu quero voltar pro Brasil, eu quero o arroz da minha mãe, o feijão da minha mãe. Gente, mas eu consegui. Hoje eu tô tranquilamente, já me habituei, já estou acostumada a viver aqui, estou acostumada com a cultura. E se me perguntarem se eu quero voltar para o Brasil, eu não quero voltar para o Brasil, minha filha. Daqui é para frente. Todo tapa dói, mas depois que passa, você aprende, não é? Então, eu imigraria sim para Portugal novamente. Tirando em conta que Portugal não é um dos países que você consegue lucrar bem. Portugal não vai enricar ninguém, essa é a realidade. Você tem segurança, óbvio, a segurança aqui
é obviamente melhor do que no Brasil, nem tem comparação. Segundo, você tem um poder de compra, não é que você ainda consegue comprar uma coisa que no Brasil você só conseguiria parcelada em 50 vezes. É muito diferente, mas também não vale a pena você deixar a sua vida para quem já tem um negócio no Brasil, para quem está indo bem, para quem recebe bem no Brasil e tem tudo, eu também não trocaria. Se eu recebesse bem, se eu tivesse o meu negócio no Brasil, eu estava começando, mas ainda não estava fluido, se eu vivesse financeiramente bem, feliz e, tipo, se eu tivesse contente com aquilo, com a família perto, com todo mundo perto, eu não sairia. Mas esse é o problema. Eu sou ambiciosa, eu quero mais, eu quero conquistar, eu quero aquilo. E eu posso passar por espinhos, mas um dia eu vou chegar na rosa. E é isso que eu tenho para dizer. E, gente, eu tô gostando de partilhar aqui com vocês. Espero que vocês também gostem, que vocês se identifiquem. E não venham pedir conselho para mim, porque eu vou mandar vocês meter o louco, tá vendo? Tipo assim, eu imigraria sim para Portugal. Não pensaria duas vezes, viria sim de novo. Essa é a minha experiência, era a minha realidade, que é totalmente diferente. Para quem nunca tinha pisado numa praia, já viajei, já realizei o meu sonho, já fui a Paris, fui no Vaticano, que eu nunca nem achei que ia, mas foi o caminho de Deus que me levou até lá. Fui em Roma, fui em Marrocos, já fui em Espanha, em Madrid, já pisei até no Real Madrid, que eu nunca nem achei que eu ia pisar os pés. Enfim, é extraordinário que Deus tem escrito pra gente. Tipo, eu queria uma moto quando eu morava no Brasil. Eu queria tanto comprar uma moto, tava pagando uma moto, e quando eu cheguei aqui eu só precisava de um carro. Então, às vezes, você escreve uma coisa, você tá planejando uma coisa, e o propósito que Deus tem pra ti é muito mais à frente. Então, gente, não tenha medo, não tenha medo. Dobre os joelhos, pensa, persiste e vai. Mas você tem que mexer as palhinhas, porque se você não mexer, aí, meu filho, se você não faz por você, ninguém vai fazer. E é isso. Eu acho que vocês já conheceram um pouco sobre a minha personalidade, sobre quem eu sou realmente, não é? E da onde eu vim. E o meu propósito aqui no canal é divulgar mais sobre isso, sobre Portugal, falar um pouco. Esse vídeo inicialmente foi mais para falar sobre mim, sobre a minha personalidade. Eu tenho em mente colocar aqui vários assuntos mesmo daqui de Portugal sobre a imigração, a respeito de documentação, visto, como fazer para vir para cá, como foi a minha experiência. Eu vou estar disponível para todos se quiserem aqui alguma informação ou alguma pergunta que seja relevante para si. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se identificado. E se esse vídeo ajudou de alguma forma, deixa o like, tá bem? E até a próxima. Beijinho.